Olá, muito boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 11 de agosto, com as principais notícias da pecuária. Entre os destaques de hoje, você vai acompanhar uma entrevista com o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, sobre o mercado do boi gordo. Também tem reportagem especial sobre a produção de queijo coalho artesanal, as atualizações da colheita do milho segunda safra no Paraná e as cotações do dia para o boi gordo em todo o país. E a gente começa com as informações do mercado do boi magro e da reposição. No comparativo mensal, o Pará registrou uma sutil melhora no poder de troca do invernista. De acordo com o relatório mais recente feito pela Scott Consultoria, tanto o mercado do boi gordo quanto da reposição valorizaram frente ao mês de julho no Pará. Contudo, a alta de 0,9% para o boi gordo foi superior ao aumento de 0,7%, considerando a média de todas as categorias de bovinos machos e anelorados. Na reposição, os animais mais jovens foram os mais valorizados e o destaque foi para o bezerro de desmama, que teve alta de 1% em relação ao mês anterior. O cenário é de poucos negócios devido à baixa capacidade de suporte das pastagens, o que impossibilita manter a engorda dos animais a pasto. A alta do milho também colabora com o mercado mais calmo por conta do aumento do custo para confinamento. O poder de troca do recriador e invernista paraense ficou praticamente estável no comparativo mensal, com um aumento de 0,2%, considerando a média de todas as relações de troca. Mesmo o destaque sendo para o garrote, que teve uma melhora de 0,5%, a relação de troca permaneceu praticamente a mesma, ou seja, tanto em julho quanto no mês atual, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, é possível comprar 1,68 garrote. A expectativa é de que o mercado do boi gordo siga firme e a atenção deve ser voltada à reposição, em que os ajustes negativos podem ser observados nos próximos dias devido à baixa capacidade de suporte das pastagens. E o Paraná já colheu 22% da segunda safra de milho, avanço aí de 12 pontos percentuais em relação à semana passada. Os dados foram divulgados pelo DERAL, o Departamento de Economia Rural do Estado. As regiões de Irati e União da Vitória são as que estão com os trabalhos mais adiantados no estado, com 100% da safra já colhida. Por outro lado, a colheita ainda nem começou em Ivaiporã, Jacarezinho e Londrina, e estão com apenas 3% em Apucarana e 10% em Maringá. Dessas lavouras que ainda estão em campo, 96% avançaram para a fase de maturação e apenas 4% seguem em frutificação. Já em relação à qualidade da produção, a porcentagem avaliada como boa foi reduzida mais uma vez, agora para apenas 5%. 38% estão em condições médias e os 57% restantes foram classificados como ruins. Vale lembrar que na semana passada eram 53% os considerados ruins. De acordo com o DERAL, as lavouras em melhores condições estão nas regiões de Guarapuava e Pitanga. E as avaliadas em piores condições estão em Paranavaí e Cornélio Procópio. Vamos agora para o nosso primeiro intervalo e na volta tem a entrevista do dia. É rapidinho, a gente volta em instantes. Já estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV. Depois da forte onda de frio que provocou geadas e estragos nas pastagens em várias regiões do país, e com aumento na oferta de animais terminados no confinamento, os frigoríficos até chegaram a ensaiar aí uma pressão maior sobre os preços do boi gordo. Mas o mercado resistiu e manteve a firmeza, principalmente por conta da melhora na demanda interna e também do bom desempenho aí das exportações. E para a gente saber o que é que o pecuarista pode esperar das cotações daqui para frente, eu converso agora na entrevista do dia com o zootecnista Felipe Fabre, analista da Scott Consultoria, que está ao vivo, direto de Bebedouro, aqui no interior paulista.
Oi, Felipe, muito boa noite para você. Muito obrigada, viu, pela sua presença virtual aqui no nosso programa mais uma vez. Seja bem-vindo, como sempre. Boa noite, Daiane. Boa noite ao pessoal que está nos acompanhando em casa. É um prazer estar aqui representando a Scott Consultoria e trazer um pouquinho de informações aí sobre o mercado do boi gordo para o nosso amigo pecuarista. Maravilha. Felipe, a ocorrência, de geadas em várias regiões do país chegou a afetar aí significativamente a oferta de animais prontos no mercado nestes últimos dias? Olha, Daiane, nós sentimos sim agora em julho um aumento na oferta de boiadas, principalmente em algumas regiões aqui no centro-sul do país. Nós tínhamos ali alguns produtores aqueles poucos produtores com animais de pastagem ainda segurando alguma coisa, que acabaram vendendo aí para diminuir os riscos, né, em perdas produtivas e até perdas de animais. E ao mesmo tempo, nós sentimos aí no mesmo sentido com o aumento dessa oferta, em relação ao gado de confinamento, né? Já era esperado um aumento no volume de gado confinado de primeiro giro, mas nós tivemos aí em alguns momentos uma antecipação da venda de alguns animais confinados, né, em alguns casos, em função dessa geada, pela preocupação também em perdas produtivas e até perdas de animais. Se a gente fosse sintetizar o mercado do boi gordo agora, quem acabou sentindo mais foi o mercado de reposição nesse período aí, por conta das geadas. A previsão do tempo, tá dizendo aí que o frio ainda não terminou, né? Se gear de novo, o que pode acontecer com o mercado do boi gordo, Felipe? Olha, existe sim aí essa possibilidade da nova frente fria chegar pela frente. O que nós podemos ter provavelmente é um movimento semelhante a esse que ocorreu agora em julho. Pensando do lado da oferta, nós podemos ter um possível aumento, tá? Com um adiantamento, desculpa, aí com relação à venda desses animais confinados, aquele lote que já está praticamente terminado, para não correr nenhum risco, acabar antecipando a venda dele, tá? E pensando pelo lado de preços, nós devemos ter aí preços firmes no mercado do boi gordo ou até mesmo andando de lado, sem muito espaço, eu não vejo muito espaço aí para uma pressão baixista muito forte, em função principalmente de nós termos hoje uma oferta ainda curta de animais destinados ao abate aqui no país e as indústrias nos patamares atuais de gado aí que têm chegado, conseguindo trabalhar com as escalas ajustadas na demanda compassada que nós temos observado também. Tá certo, vamos ficar de olho então, na previsão do tempo. E como é que tá, nesse começo aí de agosto, a chegada ao mercado de animais vindos do confinamento? Olha, desde o final de julho e agora nesses primeiros 10 dias aí praticamente do mês de agosto, com a nossa prosa aí com o pessoal que está no campo, que está na lida, o que nós temos observado é que praticamente 100% do gado que está compondo as escalas das indústrias hoje é oriundo de confinamento. Tá? Então, só para nós termos uma ideia, aqui em São Paulo, tomando como uma referência, né, nós temos escalas já praticamente fechadas em algumas indústrias para o restante do mês. Tá? E claro, lembrando que essas indústrias elas estão trabalhando aí com escalas intercaladas, um menor volume de animais abatidos e também a oferta mais ajustada. Mas hoje praticamente 100% do gado tem vindo de confinamento para compor as escalas das indústrias. Pegando o gancho aí, que você já falou um pouquinho de oferta, como é que deve ser o comportamento dessa oferta de gado confinado aí nas próximas semanas? Olha, a gente deve ter aí um cenário semelhante a esse começo de mês, tá? Até meados da primeira semana de setembro, ali, talvez, nós devemos ter um ritmo bem adequado, ajustado, digamos assim, à demanda das indústrias frigoríficas hoje, em função dessa menor oferta de gado terminado, também da necessidade hoje de consumo mais leve no mercado doméstico. Então, nós devemos ter aí as ofertas se enquadrando dentro das necessidades das indústrias até meados ali de setembro, quando esse gado de primeiro giro já começa a sumir, digamos, e a gente fica à espera do segundo giro. Agora, Felipe, se a oferta terminado, aumentou, por que o valor da arroba não caiu com mais força? Então, esse é um ponto bem interessante da gente analisar, porque apesar dessa melhora nas ofertas, como eu citei, a gente está num ano aí de menor oferta de gado terminado, um ano de retenção de fêmeas, mais um ano de retenção de fêmeas, né? Então isso resulta em menor oferta de gado indo para o gancho. E o que nós temos visto aí é um cenário equilibrado entre a oferta de gado terminado
e a demanda aí, das indústrias nos preços que estão sendo praticados atualmente. É como se o mercado tivesse encontrado um ponto de equilíbrio entre a necessidade e a oferta que está chegando. Tá? E aí, o que as indústrias estão preferindo? Elas estão preferindo alongar as suas escalas no momento atual, com os preços um pouco maiores, do que tentar uma pressão baixista. Então, e outro ponto também que acaba colaborando pensando pelo lado das indústrias que trabalham com as exportações, nós vimos um cenário aí de câmbio mais firme, né? O câmbio voltando aí para o patamar de 5,20 aqui no Brasil, e isso acaba melhorando a margem dessas indústrias, o que acabou diminuindo aí essa pressão baixista, com os preços praticamente andando de lado em boa parte das praças pecuárias aqui no Brasil. Vamos voltar, né, falar um pouquinho agora aqui do mercado interno, né? Essa melhora no consumo de carne aí que a gente vem acompanhando aqui no Brasil, ela é passageira ou ela pode ser um sinal de recuperação do nosso mercado doméstico? Olha, nós acreditamos ser um sinal de recuperação, tá? Nós vimos agora em julho um avanço no indicador de consumo, de intenção de consumo das famílias monitorado aí pelo IBGE. O mercado tem apontado para um PIB para 2021, uma retomada bem positiva após aí o tombo que nós vimos em 2020, um tombo global, né, de maneira geral. Mas o principal fator que deve sustentar e tem sustentado essa melhora aí no consumo é a vacinação, sem dúvida alguma, né? Nós devemos seguir com esse cenário da vacinação avançando no país e no mercado internacional também, né? Favorecendo o segundo semestre. E é claro, a gente deve ficar de olho na questão do desemprego. Nós estamos com um índice de desemprego hoje recorde para a nossa série histórica, mas o segundo semestre ele é um período que tipicamente nós temos uma melhora com relação às vagas temporárias, às vagas também de empregos formais, e isso somado a esse avanço da vacinação, que traz uma reabertura aí do comércio, uma maior movimentação geral, acaba dando um cenário positivo, sim, e os indicativos, os indícios aí para o nosso mercado interno é de uma melhora até o final do ano. Vamos falar um pouquinho então agora da exportação, né? Rapidamente aí para a gente encerrar. Quais as explicações para os bons resultados, né, que estão sendo registrados pelo setor e se essas vendas externas devem continuar crescendo? Bom, vamos lá. Pensando no ano como um todo, né, o ritmo ele está dentro das nossas expectativas, tendo em vista aí que nós tivemos 2 anos recordes, 2019 e 2020. Nós esperávamos que em 2021 nós ficássemos entre o patamar dos dois anos aí passados, em função até de uma retomada do rebanho suíno chinês, e é isso que nós estamos observando. Apesar aí desse ritmo positivo, a China ela segue como o principal mercado, né, o principal destino da nossa carne, da nossa carne exportada, e continua impulsionando o mercado brasileiro. Pensando agora já mais recentemente em julho e agosto, nós tivemos os dados da SECEX agora em agosto, apontando para uma alta de 48,5% nos embarques médios diários comparado ao mesmo período ali de agosto de 2020. E isso vem em função principalmente da retomada da economia global, né? Nós vimos compradores que há tempo estavam ali comprando menos, participando mais agora nas exportações entre julho e agosto, e isso acabou movimentando positivamente os nossos embarques. E para o segundo semestre, pensando aí para o restante do ano, o cenário é positivo, porque tipicamente nós temos os embarques com um ritmo mais acelerado no segundo semestre, em função das festividades ao longo do mundo, e nós temos o câmbio também favorável aos nossos embarques, né, colocando a nossa carne aí competitiva no mercado internacional e faz com que a gente tenha aí, possa ter um desempenho até acima de 2020 se a gente tiver um incremento agora para o segundo semestre. Tá certo, Felipe. Boas perspectivas, então, né, para o consumo, tanto interno quanto externo. Mais uma vez, obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Terra Viva DBO na TV e até uma próxima oportunidade. Daiane, eu agradeço em nome da Scotts Consultoria e a gente está aqui à disposição sempre que precisar bater um papo a respeito do mercado do boi e de mais mercados aí envolvendo o agronegócio brasileiro. Muito obrigada, Felipe. A gente vai fazer agora um rápido intervalo. Na volta, tem reportagem especial sobre a produção de queijo coalho artesanal. Com pequenas mudanças no manejo das vacas e também na gestão da fazenda, o pecuarista alcançou ótimos resultados. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV.
O índice de confiança do agronegócio subiu 2,4 pontos no segundo trimestre. O avanço foi puxado pela melhora das perspectivas, para a economia brasileira. O resultado é calculado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, e pela CropLife Brasil. O avanço, contudo, foi limitado pelas adversidades climáticas que prejudicam diversas cadeias agrícolas, com a maior incidência de pragas e doenças nas lavouras e pela queda das cotações dos grãos. Já o índice que mede a confiança dos produtores agropecuários caiu 5 pontos percentuais, para 121,7 pontos entre abril e junho. No grupo dos agricultores, houve queda de 6,5 pontos para 121,4 pontos. Entre os pecuaristas, a variação negativa foi modesta, menos 0,4 ponto para 122,5 pontos. Embora a expectativa dos pecuaristas para os preços tenham piorado, a queda dos valores dos grãos é bem recebida, sobretudo por criadores de aves e suínos. Nós vamos conhecer agora um produtor de leite do Rio Grande do Norte que investiu no queijo coalho artesanal. Seu Marinho fez mudanças importantes no manejo das vacas e na gestão da propriedade, com apoio do programa Agro Nordeste, que oferece assistência técnica e gerencial do Senar. O pecuarista já tem bons resultados para apresentar. Apesar do nome Fazenda Caju, essa propriedade em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, vende outro tipo de alimento, queijo de coalho feito com leite cru. Desde 2018, a queijaria tem certificação para produzir essa iguaria. A receita veio da bisavó do Seu Marinho, que no início não pensava em investir na atividade. A gente tem essa propriedade aqui desde 2007, mas era uma coisa mais como hobby, né? E no final de 2017, quando eu fui na Paraíba e conheci um produtor de gado, e eu me apaixonei pelo gado, por ele, por a história, e aí adquiri 60 animais de leiteiro do rebanho do Dr. Alberto. Então foi aí quando eu tive que começar a repensar a questão da propriedade como um hobby e sim como uma atividade principal. Para agregar valor à pecuária de leite, Seu Marinho decidiu produzir queijo. 100% do que sai da ordenha é destinado à queijaria, que o produtor administra com a esposa. São 60 litros por dia, que geram 180 quilos de queijo por mês, comercializados em um ponto de venda próprio em Natal. Como o leite não passa pelo processo de pasteurização, o queijo chega à mesa do consumidor com o sabor característico de onde ele é produzido e pronto para conquistar os paladares mais exigentes. O leite ele tem um DNA de toda a história da fazenda. No leite ele tem ali as notas do que a vaca come, o clima, a raça, tudo isso está no DNA do leite. Ele é vivo, ele mantém todas as características que a gente almeja aqui. Minhas vacas comem 100% capim verde. O certificado foi possível graças a uma lei do Rio Grande do Norte que permite a produção de queijo de manteiga, queijo de coalho e manteiga da terra, de garrafa ou do sertão, a partir do leite sem processamento. Para estar apto a entrar nesse mercado, o pecuarista precisa provar que o rebanho está livre de doenças e o produto é seguro para o consumo. Então, para a gente conseguir a certificação, a gente passou por um protocolo onde a equipe da agricultura do Rio Grande do Norte, eles vieram na propriedade, fizeram análise de 100% do nosso rebanho. A gente ficou sem receber animal nesse período. 6 meses depois, a equipe volta e a gente faz um segundo exame. E após isso a gente consegue receber a certificação de livre de tuberculose e brucelose. Aí com essa certificação a gente tem a segurança que a gente produz um leite livre dessa doença e aí a gente produz esse queijo com leite cru, né? Essa é a maior exigência. Para atender todas as regras e melhorar a produção de leite, Marinho começou a receber em agosto de 2020 a assistência técnica e gerencial do Senar. Com as orientações, ele corrigiu detalhes no manejo e na alimentação. Com mudanças sugeridas pela técnica de campo, o pecuarista reduziu o custo e conseguiu aumentar o lucro do negócio. Eu já fiz uma formulação aqui para a propriedade, onde o produtor conseguiu reduzir os custos em 30%. É um desafio para a gente que é técnico e para o produtor também, né? Porque ele precisa alimentar os animais, para os animais produzirem.
E, no entanto, os insumos estão muito altos. Então, eu procurei com o Marinho, né? Isso é um trabalho de parceria entre técnico e produtor. Então, procurei com o Marinho saber quais seriam os insumos, né, que a gente poderia colocar nessas dietas, né? Respeitando, claro, a parte nutricional e a parte de necessidade dessas vacas, né? Outras mudanças foram implementadas no campo e na gestão. Marinho recebeu o caderno do produtor e agora consegue ter mais segurança para planejar o futuro. A gente faz o planejamento, quantos litros de leite a gente vai precisar tirar no ano que vem, quais são as vacas que a gente vai descartar por algum motivo, todo o planejamento do rebanho, acompanhamento mensal dos bezerros, de peso, aqueles bezerros aquelas bezerras ali que a gente nasce, vão ser nossas futuras matrizes, como cuidar delas, com que idade a gente quer que elas cheguem na idade reprodutiva, com que peso. Então tudo isso é feito nesse acompanhamento. O trabalho realizado na fazenda do Seu Marinho faz parte do programa AgroNordeste, uma parceria do Ministério da Agricultura, Senar e Anater. Só no Rio Grande do Norte, quase 1.800 propriedades rurais em mais de 100 municípios são atendidas. A gente está fomentando as economias e a gente está fazendo parceria com as empresas. Por exemplo, um laticínio procurou a gente para que a gente atenda os produtores que ele capta o leite. Então a gente vai aumentar o leite desses produtores. O laticínio vai se fortalecer, os produtores também. Para o produtor, a participação do Senar é fundamental no dia a dia das atividades e acaba sendo também um incentivo a mais para produzir alimentos de qualidade. E uma assistência técnica todo mês, ela vai estar ali sempre orientando a gente no que tem que ser feito e trazendo também novidades, acalmando a gente em algum momento, acelerando a gente quando é preciso, né? A gente vai fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com as cotações desta quarta-feira. Até já! Já estamos de volta! E é hora de conferir o comportamento do mercado do boi gordo aí nesta quarta-feira. As informações são do pessoal da Scott Consultoria. No estado de São Paulo, o aumento da oferta de bovinos confinados e o consequente aumento das escalas de abate permitiram aos frigoríficos da região a manutenção dos preços na comparação diária. O boi, a vaca e novilhas gordos estão sendo negociados respectivamente em R$ 317, R$ 293 e R$ 312 por arroba, preços brutos e a prazo. Já em Paragominas, no Pará, as cotações estão estáveis na comparação diária. A oferta é suficiente para atender a demanda e as indústrias já estão escaladas para a próxima semana. A cotação do boi gordo está em R$ 300 a arroba, preço também bruto e a prazo. Vamos às cotações, então. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas apenas mudanças em apenas 4 das 32 praças pesquisadas, sendo que em 2 delas houve queda nos preços e nas outras 2 a arroba valorizou. Começamos a pequena lista de variações com as altas desta quarta-feira. No Triângulo Mineiro, o boi agora vale R$ 308,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Na capital de Mato Grosso, Cuiabá, a valorização também foi registrada para o macho, que está valendo R$ 297,50. Agora partimos para as derriçadas do dia. No noroeste paranaense, a arroba da vaca caiu e está sendo falada na base dos R$ 292,50. No Rio de Janeiro, ela também escorregou e agora é vendida a R$ 284,50. No estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, os preços registraram estabilidade. Nas 2 praças, o preço do boi é de R$ 312 no prazo de 30 dias. E o Terra Viva DBO na TV de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã. Até lá!